E aí, pessoal, beleza? Hoje, a gente vai dar uma volta no túnel do tempo e desenterrar aquelas tecnologias que eram a última bolacha do pacote, mas acabaram indo parar direto na gaveta do esquecimento. Vamos começar nossa jornada com um acessório que parecia ter saído direto do futuro, o Google Glass. Lançado lá em 2013, o Google Glass prometia revolucionar a forma como a gente interagia com o mundo digital. Com uma câmera embutida, ele permitia gravar vídeos, tirar fotos, fazer buscas na internet, receber notificações e até fazer chamadas, tudo controlado por comandos de voz. Parecia mágica, né? Mas a mágica se desfez rapidinho quando o Google Glass saiu do papel e foi para o mundo real. Um dos maiores problemas foi a questão da privacidade. As pessoas não se sentiam confortáveis com a ideia de alguém gravando tudo ao redor a todo momento. Além disso, o design do Google Glass também não ajudou muito. Ele era meio esquisitão, meio futurista demais para a época. E para completar o pacote do fracasso, o preço era de fazer o bolso chorar. No final das contas, o Google Glass acabou sendo descontinuado em 2015, deixando para trás um rastro de promessas não cumpridas. E por falar em promessas futuristas, quem lembra do Segway? Apresentado ao mundo em 2001, o Segway era aquele patinete elétrico de duas rodas que prometia revolucionar o transporte urbano. Com um design inovador e tecnologia de ponta, ele parecia ser a resposta para muitos dos nossos problemas de mobilidade. A ideia era genial: um veículo individual, fácil de pilotar e que não emitia fumaça. Além disso, ele era compacto e poderia ser usado em ciclovias e calçadas, tornando-se uma alternativa ecológica aos carros. Parecia a solução perfeita para os problemas de trânsito das grandes cidades, mas, como a gente já sabe, o Segway acabou se revelando mais um fiasco do que um sucesso. A realidade foi bem diferente das expectativas. Um dos principais problemas foi o preço. Com um custo inicial de cerca de $5.000, o Segway era simplesmente inacessível para a maioria dos mortais. Esse valor elevado fez com que ele se tornasse um item de luxo, ao invés de uma solução prática para o dia a dia das pessoas comuns. Além disso, o Segway também sofreu com a falta de infraestrutura adequada nas cidades. As ruas e calçadas, cheias de buracos e obstáculos, não eram nada amigáveis para um veículo de duas rodas. As condições das vias urbanas tornaram o uso do Segway um desafio, limitando sua utilidade e segurança. E para piorar a situação, o Segway também acabou virando motivo de piada. Vídeos de pessoas caindo e acidentes engraçados se tornaram virais, prejudicando ainda mais sua imagem. No final das contas, o Segway nunca conseguiu se firmar como um meio de transporte viável e acabou caindo no esquecimento. Uma pena, porque a ideia era realmente boa, mas faltou um pouco de planejamento na hora da execução. Talvez com um preço mais acessível e melhor infraestrutura, a história do Segway poderia ter sido diferente. E por falar em gigantes da tecnologia que já deram suas derrapadas, a Microsoft também tem seu lugar reservado no Museu dos Fracassos Tecnológicos com o Zune. Lançado em 2006, o Zune era a aposta da Microsoft para enfrentar o todo-poderoso iPod da Apple. A expectativa era alta, e muitos acreditavam que a gigante do software poderia finalmente oferecer uma alternativa viável ao domínio da Apple. Na teoria, o Zune tinha tudo para dar certo: design moderno, interface intuitiva e até a possibilidade de compartilhar músicas com outros usuários via Wi-Fi. Essas características eram inovadoras e prometiam uma experiência de usuário diferenciada. O problema é que o Zune chegou tarde demais. Quando finalmente foi lançado, o mercado já estava saturado e o iPod tinha uma base de usuários leal e crescente. O iPod já dominava o mercado de players de música, e a essa altura do campeonato, era muito difícil para qualquer um, até mesmo para a Microsoft, roubar a coroa do iPod.
A Apple já tinha estabelecido uma marca forte e uma presença quase imbatível. E como se não bastasse a sombra do iPod, o Zune ainda sofreu com a falta de propaganda e de suporte da própria Microsoft. A empresa não conseguiu criar uma campanha de marketing eficaz para promover o Zune. No final, o Zune acabou sendo descontinuado em 2011, deixando para trás a lição de que nem sempre basta ter um bom produto para vencer a concorrência. Fica a dica, Microsoft. A história do Zune serve como um lembrete de que timing, marketing e suporte são cruciais para o sucesso de qualquer produto tecnológico. Lembram da época em que todo mundo jurava que o futuro da televisão era em 3D? Era uma época de grande expectativa e entusiasmo. Pois é, a 3D TV foi outro hype que tomou conta do mundo no final dos anos 2000 e início dos anos 2010, prometendo transformar a maneira como assistíamos TV. A ideia era tentadora: trazer a experiência imersiva do cinema 3D para dentro de casa, permitindo que filmes, séries e programas de TV parecessem saltar da tela. O problema é que a experiência não era tão mágica quanto parecia. Para ter a tal experiência 3D, era preciso usar aqueles óculos horrorosos que mais pareciam um acessório de filme B de ficção científica, o que afastou muitos consumidores. Outro problema era a falta de conteúdo em 3D de qualidade. A oferta de filmes e programas em 3D era limitada e muitas vezes decepcionante. E como se não bastasse tudo isso, muitas pessoas ainda reclamavam de dores de cabeça e tontura depois de assistir a conteúdos em 3D por muito tempo, tornando a experiência desconfortável. No final das contas, a 3D TV acabou sendo mais um modismo passageiro do que uma revolução tecnológica, uma promessa que não conseguiu se sustentar no tempo. E para fechar nossa lista de fracassos tecnológicos com chave de ouro, vamos falar do Google Wave, uma plataforma que prometia revolucionar a comunicação online. Lançado em 2009, o Google Wave era uma espécie de Frankenstein digital, que tentava juntar e-mail, mensagens instantâneas, documentos colaborativos e redes sociais numa plataforma única e revolucionária. No papel, a ideia parecia brilhante, mas na prática, o Google Wave se mostrou um verdadeiro Frankenstein, confuso, desengonçado e assustador. A interface do Google Wave era extremamente complexa e difícil de usar. Para piorar a situação, o Google Wave também sofreu com a falta de usuários. Afinal, para que usar uma plataforma tão complexa se já existiam alternativas mais simples e populares no mercado, como o e-mail e o MSN Messenger? No final das contas, o Google Wave acabou sendo descontinuado em 2010, apenas um ano após seu lançamento, provando que nem sempre a inovação é sinônimo de sucesso. E aí, pessoal, curtiram a viagem pelo cemitério tecnológico? Viram só como nem toda promessa de revolução tecnológica se concretiza? Mas calma, que o objetivo aqui não é sair por aí desmerecendo as ideias mirabolantes dos gênios da tecnologia. A verdade é que errar é humano, e no mundo da tecnologia, os erros, por mais dolorosos que sejam, acabam servindo como aprendizado para o futuro. O importante é a gente conseguir analisar esses fracassos, entender o que deu errado e tirar lições valiosas para que os erros do passado não se repitam no futuro. Cabe a nós, consumidores e entusiastas da tecnologia, ter um olhar crítico, questionar as promessas mirabolantes e, acima de tudo, não ter medo de experimentar, de errar e de aprender com os erros. Porque no final das contas, é errando que se aprende, né?